queria-vos falar sobre a simulação em medicina. A simulação em medicina começou com a simulação da aviação, portanto, baseou-se nessa simulação. Cerca de 1912, estudaram-se quais eram as causas dos desastres da aviação e concluiu-se que cerca de 90% das causas eram atribuíveis a erros dos pilotos. Nesse sentido, foram desenvolvidos simuladores de voo, o primeiro em cerca de 1929, o Wing Trainer, e posteriormente outros simuladores foram sendo cada vez mais aperfeiçoados até aos simuladores que temos atualmente. Em medicina, já em 1700, há relatos de médicos que usaram, por exemplo, uma bacia humana para simular um canal de parto e com isto tentar melhorar as condições de parto na altura. Nessa altura também começaram a ser utilizados atores para fazerem de pacientes simulados, isto um outro tipo de simulação. E também por volta dessa altura, um bocadinho mais tarde, um anestesista estudou o erro médico em anestesia e concluiu que muitas das situações em anestesia que não corriam tão bem como o esperado eram devido a erros que eram evitáveis com o treino e nesse contexto desenvolveu também programas de simulação. A nível nacional, a simulação é uma área ainda muito em desenvolvimento. Em cerca de 1999 surgiu o primeiro simulador estruturado no Hospital de São João, no Porto, e desde então muitos centros de simulação têm aparecido em Portugal, de norte a sul do país e também nas ilhas, e alguns são verdadeiros hospitais em miniatura, como por exemplo é o caso da Learning Health do Hospital da Luz de Lisboa, que é um hospital em miniatura que recria diversos serviços e permite simulação dentro desses serviços. A simulação tem várias definições. Segundo a Society for Simulation in Healthcare, a simulação é a imitação ou representação de um ato ou sistema por outro. Há quem defina a simulação como uma técnica, não uma tecnologia, em que, tentando recriar uma situação da vida real, mas em condições de segurança, nós treinamos os profissionais por forma a terem um melhor outcome. A simulação treina gestos, treina competências, treina trabalho em equipa, trabalho individual, treina formas de falar com o paciente, sem risco para os doentes, sem risco para os médicos e no sentido de aumentar a segurança dos doentes. Muitos erros médicos são evitáveis e sabemos que, através da simulação, nós conseguimos diminuir a percentagem desses erros. A propósito de aprendizagem, eu queria falar um bocadinho da pirâmide de aprendizagem e retenção de conhecimento, que é a pirâmide de Edgar Dale. Essa pirâmide é muito interessante porque nos transmite o que é que nós conseguimos reter através da maneira como nos é dada determinada informação. Se estamos a assistir a uma aula, meramente sentados a assistir a alguém a falar, nós conseguimos reter 5% da informação que nos é transmitida. Se, por outro lado, temos a capacidade de ler o que está a ser dado, portanto, a leitura, permite-nos uma retenção de cerca de 10%. Se houver recurso a meios audiovisuais, essa retenção passa para 20%. Se promovermos uma discussão em grupo, conseguimos reter cerca de 50%. Portanto, já passámos dos 5% para os 50%. Por outro lado, se praticar fazendo, que é o que acontece na simulação, a nossa capacidade de retenção da informação sobe até aos 75%, portanto, claramente diferente do que sendo meros espectadores numa aula. E isto é muito importante. Apenas é superado pelo ensinar fazendo, em que a capacidade de reter a informação e de aprendizagem atinge quase os 90%. Nós podemos ter simulações apenas de técnicas, em que, por exemplo, podemos ter um modelo, que é apenas um braço, que tem veias, e em que o objetivo da simulação com esse modelo é aprender a colocar um catéter venoso periférico, portanto, a colocar um acesso ou colher sangue. E, portanto, o objetivo dessa simulação é apenas uma técnica. Temos simuladores de baixa fidelidade, que no fundo são bonecos, que simulam o tamanho do paciente real. Podemos ter bebés recém-nascidos, crianças de 3 anos, crianças de 10, adolescentes, adultos, mas em que o próprio simulador não interage connosco, não tem a capacidade de fazer nada. Nós podemos simular o que vamos fazer sobre ele, mas ele não interage. Temos os simuladores de alta fidelidade, que são o ex-libris da simulação. Hoje em dia, os simuladores de alta fidelidade são verdadeiros computadores em forma de pessoa
com diversos tamanhos, desde recém-nascido até adulto, e que basicamente fazem imensas coisas. Portanto, eles piscam e abrem e fecham os olhos, eles mudam o tamanho das pupilas de acordo com o que nós programamos, eles fazem expressões, eles falam, se nós, os programamos obviamente para isso, têm movimentos respiratórios, permitem ser auscultados, têm geralmente um ecrã ligado a eles em que são mostrados os parâmetros vitais, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a tensão arterial, que nós conseguimos programar para variarem de acordo com os medicamentos que são administrados e, portanto, são simuladores com um elevado grau de realismo. No cenário de simulação, geralmente nós preparamos a sala, que pode ser dentro de um centro de simulação ou no próprio serviço, chamada a simulação in situ, que tem a vantagem de, além de permitir o treino de uma patologia em particular, permite-nos também o conhecimento do espaço envolvente, o espaço onde nós trabalhamos, o que é muito proveitoso. E geralmente nós começamos por fazer uma introdução ao próprio cenário. Fora da sala onde vai ser realizado o cenário, os instrutores falam com os formandos e explicam que dentro da sala está um paciente de tantos anos que veio, por exemplo, ao serviço de urgência com estas queixas e que está a ser observado, e que vocês são os médicos ou os enfermeiros de serviço e que têm que abordar o doente. E inicia-se o nosso cenário de simulação. Os formandos entram para dentro da sala e, a partir daí, a interferência dos formadores é mínima para tentar tornar o cenário o mais real possível. Os formandos abordam o paciente, previamente tiveram uma explicação do que é que conseguem fazer ou não no simulador, o que é que têm dúvidas podem nos perguntar, mas tentamos sempre que a interferência seja mínima, para ser uma situação o mais próxima possível do real. Têm cerca de 15 a 20 minutos para abordar, diagnosticar, pedir exames complementares, tratar, medicar, fazer todas as intervenções que sejam necessárias. E no final desse tempo, paramos o cenário e passamos para a fase seguinte. Terem atenção que estes cenários às vezes são de tal forma reais, portanto as pessoas ficam de tal forma imersas no cenário, que quando nós dizemos pronto, terminou o cenário, já nos aconteceu, temos pessoas que continuam, por exemplo, a fazer massagem cardíaca ao paciente, porque não conseguem parar, porque estão a salvar o paciente, apesar de ser um paciente simulado e apesar de ser apenas uma representação. E a seguir temos uma parte igualmente importante da simulação, que é o debriefing. E o debriefing é uma conversa entre os formadores e os formandos, em que os formandos descrevem o que aconteceu no cenário, fazem uma autocrítica do que fizeram de forma adequada, do que poderia ter sido feito de outra forma, e através dessa conversa em grupo surge uma aprendizagem muitas vezes duradoura. Além destes 3 tipos de simulação que já referi, temos também a simulação baseada em computadores, em que, por exemplo, treinamos um software. Temos um computador que tem um software, por exemplo, de um ventilador e em que um único objetivo é treinar como manipular este ventilador, através do software que está instalado no computador. Temos também a simulação com pacientes-atores, uma simulação que se chama doentes standardizados, em que nós instruímos o ator a fazer um determinado papel e em que é possível treinar muito a comunicação com o paciente. E, portanto, abordar o paciente, aprender a falar com o paciente, conduzir, por exemplo, uma entrevista em psiquiatria, comunicar más notícias, lidar com pacientes que têm alguma dificuldade em exprimir-se e, portanto, ensina-nos técnicas para conseguir comunicar. Todos vocês já ouviram falar, de certeza, da realidade virtual. Em jogos de computador, em jogos de realidade virtual, mas isto já é aplicado à medicina. Isto é uma experiência totalmente imersiva, em que a pessoa se desliga da realidade e muitas vezes, por exemplo, através de uns óculos 3D, entra no mundo simulado. Temos, por exemplo, situações em que os formandos colocam os óculos de realidade virtual e são transportados para um cenário diferente daqueles onde eles estão e que conseguem vários formandos em pontos diferentes participar em conjunto no mesmo cenário de simulação. Por exemplo, também há o exemplo de vários formandos estarem a ter formação em simultâneo sobre o conteúdo de uma ambulância. É extremamente importante para um médico, quando vai transportar um doente grave, conhecer o espaço que vai lhe servir de apoio, a ambulância. E então, através da colocação dos óculos de realidade virtual,
Sentamos numa cadeira que roda a 360 graus e conseguimos apenas com o nosso olhar abrir as gavetas da ambulância, verificar onde se situam os diversos materiais, explorar as gavetas e, portanto, fazendo isto em simultâneo com vários formandos e, portanto, partilhando experiências. E temos também a realidade aumentada. A realidade aumentada é um tipo de simulação em que sobrepomos informação digital e informação real. Em 2020, surgiu em Itália o relato de uma primeira cirurgia com a realidade aumentada, em que o cirurgião colocou uns óculos de realidade virtual que integravam não só o paciente que estava deitado no bloco operatório, mas também informações dos exames complementares de diagnóstico desse utente, nomeadamente exames de imagem, taques, ressonâncias. E através dos óculos, ele conseguia projetar diretamente no paciente, no local que ia operar, essas informações, permitindo uma abordagem muito mais pormenorizada e muito mais específica. Isto já é uma realidade. Temos também a realidade mista, que junta elementos do mundo digital e do mundo real. E o exemplo disso são, por exemplo, os simuladores de ecografia. Nós já temos simuladores em que, por exemplo, para fazer uma ecografia abdominal, o utilizador pega na sonda, manipula a sonda através do abdômen do paciente e, através da inclinação da sonda, consegue ter as várias imagens que veria no mundo real. E, portanto, é uma sobreposição das duas coisas. E o que é então treinado em simulação? Tentar organizar os recursos disponíveis em situação de crise para otimizar o outcome. Isto implica conhecer o ambiente, antecipar e planear, comunicar de forma eficaz. Chegou-se à conclusão que uma percentagem elevada de erros em medicina eram devidos à falha de comunicação, sobretudo em situações de emergência, em que há o maior stress, o maior ruído. É fundamental que as pessoas consigam comunicar de forma adequada. Nós falamos muito também da comunicação em circuito fechado, que é a pessoa que está responsável, ou que nós chamamos do team leader, portanto o líder daquela situação, dá uma instrução, nomeadamente vamos administrar uma adrenalina ao paciente. E é fundamental que do outro lado alguém diga a adrenalina foi administrada. Portanto, este feedback e esta comunicação em circuito fechado são fundamentais para minimizar o erro. Devemos reavaliar continuamente e é fundamental o treino em equipa. E este treino de CRM, que engloba estes vários fatores, revelou-se uma mais-valia enorme em reduzir o erro médico e melhorar o desempenho das equipas. Também não podia deixar de falar da simulação e a sua relevância durante a pandemia. Quando surgiu a pandemia Covid-19, surgiu um novo inimigo, um inimigo novo, dos quais ninguém tinha grande conhecimento e que era preciso agir rapidamente porque disseminava rapidamente pelo mundo inteiro. A cerca de 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de emergência de saúde pública internacional. E no dia seguinte foram libertados, ou seja, foram publicados diversos cenários de simulação sobre como abordar um doente com Covid-19, o que permitiu a diversas instituições do mundo inteiro treinarem com as mesmas bases, partilharem conhecimentos, no fundo uma nova arma para lutar contra a pandemia. Para concluir, o que eu queria transmitir com esta conversa é que a simulação é uma enorme mais-valia, é uma ferramenta móvel, multifacetada, treina competências técnicas, treina competências não técnicas, ensina quem não sabe, recicla conhecimentos de quem sabe, treina em equipas e, acima de tudo, minimiza o erro médico. E com o avanço da tecnologia, a simulação equipara-se cada vez mais à realidade. A simulação é, sem dúvida, uma mais-valia, permite treino em segurança dos profissionais e aumenta em muito a segurança do doente. Em pediatria, que é a minha área, nós também usamos muito a simulação. Há muitas patologias que não são frequentes e que nós podemos treinar com segurança em crianças para o caso de alguma vez elas aparecerem, ser uma abordagem muito mais rápida e atempada. Há outras que são frequentes, mas que exigem uma abordagem emergente. E o treino em equipa e o treino dessas patologias faz com que nós possamos abordar essas crianças em situações verdadeiramente de emergência de uma forma muito mais estruturada, muito mais eficaz, aumentando a segurança dos doentes. Obrigada.
Música